Amados do Senhor, a mensagem de hoje está baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23 e o versículo 34. A primeira parte do versículo, que diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. E é intitulada a nossa mensagem: Pai, perdoa-lhes. Amados, naquele dia em que Jesus estava crucificado, as encostas dos morros próximo ao Monte Caveira estava lotado de pessoas. Multidões afluíram para ver o espetáculo, para assistirem à crucificação de Jesus. O povo comum daquela região, como existia muitas pessoas, tinha muita gente vindo de vários lugares para a ocasião da festa da Páscoa, o povo comum estava assustado, tomado de espanto, como um enorme rebanho de ovelhas que lotavam as ribanceiras, os montes, os morros, todos os lugares nas proximidades, mas eles se mantinham afastados, assustados, enquanto Jesus estava crucificado. Próximo da crucificação, do local da crucificação, tinham muitos soldados. A quantidade de soldados romanos que tinham naquele lugar, por essa ocasião, era diferente das outras ocasiões, porque, por prevenção, para evitar uma possível tentativa de resgate, de socorro ou uma rebelião, foi aumentado o número de soldados. É tão tal, como diz nas Escrituras, que existia até um centurião. Um centurião comanda 100 soldados. Então existia uma quantidade muito grande de soldados executando a crucificação. Uns diretamente pregando Jesus na cruz, suspendendo-o na cruz, e outros mantendo a guarda, a segurança do local. Por perto também estavam os escribas e os fariseus, para comprovarem o ato da pena de morte que eles ajudaram a decretar, influenciaram no julgamento. Estavam também os principais dos sacerdotes que executavam os serviços no templo, estavam ali também. E juntamente com esses, amados, estavam os anciãos do povo de Israel. Toda aquela multidão estava distribuída, representando todas as classes sociais. Os soldados representando o governo romano, os escribas e fariseus representando os praticantes da lei judaica entre o povo. Os escribas eram responsáveis para manter a escritura em textos escritos. Os fariseus eram os guardiões, espécie de guardiões da lei, vigilantes, acompanhando o cumprimento da lei, da Torá. Os anciãos do povo eram pessoas de mente privilegiada, memória privilegiada, que guardavam na mente toda a revelação de Deus e transmitia de forma oral, a comunicação oral. Os escribas controlavam a comunicação escrita e os anciãos do povo mantinham a tradição da comunicação oral, da revelação de Deus de geração em geração. E os principais dos sacerdotes, esses comandavam mesmo os serviços no templo dos sacrifícios durante as celebrações. Amados, estavam ali as multidões. Jesus, com um poder
de ajuntar, de agregar em volta de si todas as pessoas, todas as classes. E deu a eles ali uma demonstração inimaginável da sua capacidade de perdoar. É como se eles se espantassem naquela hora ao ouvir Jesus em uma oração curta, falando ao Pai Celestial: Pai, perdoa-lhes. Os amados irmãos que conhecem esse texto sentem como que está faltando um complemento do versículo. Mas esse complemento, amados, vai se formando dentro da sua mente, dentro da nossa mente, durante essa mensagem. Enquanto Jesus diz ao Pai, em uma petição poderosa, superior a tudo e a todos, em uma dor insuportável, em um momento que destinava-o à morte. Jesus diz ao Pai Celestial, vendo do alto da cruz as multidões, as pessoas comuns, os escribas, os fariseus, os principais dos sacerdotes, os anciãos do povo, os soldados. Aquela multidão parece que se espantou ao ouvir Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes. Jesus é o perdão em pessoa. Jesus mostra-nos a possibilidade do perdão. Perdão, amados, é uma chance única de renascimento. É uma chance exclusiva de renascimento. Nascer de novo. Uma outra oportunidade. Começar do zero. Lógico que nós vamos levar nos nossos ombros a cruz da memória dos nossos pecados pregressos. Mas as nossas consciências lavadas com água pura pela palavra de Deus nos vai mostrando passo a passo o caminho a trilhar com essa nova consciência. Vamos sim levar a nossa cruz cada dia. A nossa cruz é a consciência que nós temos dos nossos pecados pregressos sem afetar em angústia, em tristeza, mas nos dá alegria de saber que Jesus clamou ao Pai na hora mais difícil, no momento mais improvável de alguém suplicar por outro, de alguém pedir por outro, de alguém lembrar dos outros. Jesus lembra de nós. Jesus lembra da humanidade. Jesus lembra dos pecadores e diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Que poder é a morte de Jesus! Que poder imenso é a morte de Jesus! É tão contraditório, é tão diferente do que nós imaginamos, pensamos, aprendemos. A morte de Jesus é um poder extraordinário que transforma-se em perdão, em oportunidade. Jesus é essa oportunidade. Olhar para o perdão não é olhar para as pessoas, não é olhar para os homens, seres humanos, é olhar para Jesus. Jesus é que morreu transformando-se em perdão. Jesus morreu transformando-se em uma boa oportunidade de vida, em uma nova chance, em um recomeço. Amados, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Toda aquela multidão agora, pouco a pouco, passo a passo, produziu o que nós somos hoje. A nossa fé, o conhecimento que nós temos hoje de Jesus, veio daquelas pessoas que pararam e receberam de Jesus o perdão. Recomeçaram suas vidas, retomaram suas vidas e trouxeram o Evangelho até nós. E assim, levamos o Evangelho a todos.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta rica e abundante graça.